Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. No nosso programa estamos percorrendo todos os livros da Bíblia, estudando um de cada vez. Agora estamos estudando a primeira carta de Paulo aos crentes da igreja em Corinto, que passava por vários problemas semelhantes aos que as igrejas de hoje enfrentam. No último programa perguntei se você estaria disposto a abrir mão de alguma atitude que você acredita ser correta, mas que o irmão mais fraco, como Paulo se referiu, acredita que seja errada. Em algumas partes do mundo, pessoas se sentem ofendidas por causa da cruz de Cristo. Ser cristão é uma ofensa para eles e por isso alguns cristãos vão para a prisão e sofrem por causa de Cristo. O que vemos no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios não é a ofensa por causa da cruz de Cristo, mas uma ofensa ao irmão mais fraco. Observando os conselhos e princípios que Paulo passou para situações como esta, podemos até questionar: será que vou deixar que minha vida seja controlada por um irmão mais fraco? Será que se eu me ajustar ao irmão mais fraco não estarei fazendo com que ele continue fraco? O que devemos fazer é avaliar nosso comportamento de acordo com os 3 princípios apresentados por Paulo. O primeiro deles é a glória de Deus. Agradar a Deus é fazer o que Deus quer. Se você realmente quer agradar a Deus e amar o seu irmão mais fraco para ganhá-lo para Cristo, Deus mostrará a você o que fazer. Deus vai mostrar se você deve ou não se ajustar ao irmão mais fraco, legalista ou religioso, vamos dizer assim. Sua parte é procurar agradar e glorificar a Deus. A filosofia do ministério de Paulo, compartilhada nos capítulos 8, 9 e 10 de 1 Coríntios, é conduzida por essas 4 letras. Amor. A-M-O-R. Amor. Seu ministério se resume a esta palavra. Todos os capítulos desta carta culminam no capítulo 13, em que Paulo fala sobre o verdadeiro amor ágape. Apesar de Paulo ter dado soluções práticas e específicas para os problemas que os cristãos em Corinto estavam enfrentando, a base para a solução de todos aqueles problemas se resume no amor. No capítulo 11, Paulo trata de 2 assuntos. O primeiro deles é o papel da mulher na igreja. Na sua carta aos Efésios, Paulo fala um pouco mais sobre isto. Algumas pessoas acham que Paulo colocou a mulher num nível inferior ao do homem. Algumas mulheres até dizem que não gostam de Paulo. Conheci mulheres que sequer queriam estudar as epístolas de Paulo. Estas pessoas têm uma interpretação equivocada do ensino de Paulo. Nas culturas que não tiveram influência dos ensinos bíblicos, o papel da mulher na sociedade é simplesmente deplorável. Já vi coisas em certas culturas que chocariam até mesmo uma sociedade como a nossa. Eu já vi mulheres amamentando seu filho num peito e um leitãozinho no outro. Eu já vi comunidades em que a mulher que faz todo o trabalho da comunidade, eu já vi mulher carregando madeira e água e trabalhando no plantio. Eu já vi comunidades em que os homens consideram dormir com uma mulher ou com um porco a mesma coisa. Em que os homens interrompem o trabalho da mulher para terem sexo com elas por alguns minutos, mas nunca dormem com elas. Eu já vi comunidades em que as mulheres são tratadas como objetos e não como seres humanos iguais ao homem. Nas comunidades em que a sociedade ainda não foi alcançada pelo Evangelho de Cristo, a situação da mulher é deplorável. Quando os tradutores da Bíblia do Instituto Wycliffe entravam numa comunidade para aprender a língua e traduzir a Bíblia para a sua língua, ela acabava sendo revolucionada com os ensinos das Escrituras. Um dos primeiros resultados desta revolução cultural era a mudança drástica e radical do papel da mulher. Sabe, a Bíblia coloca homem e mulher no mesmo pé de igualdade, e os ensinos de Paulo não fogem à regra. Na verdade, eles elevaram o papel da mulher, equiparando-a ao homem. A igualdade entre homem e mulher, ensinada por Paulo, não está no plano do papel nem das funções de cada um. Ele ressalta a diferença que há entre os dois.
Isso está claro no seu discurso. Além da diferença biológica, que é básica, há muitas outras coisas envolvidas. Para que o relacionamento entre um homem e uma mulher seja saudável, os dois precisam entender a diferença que existe entre eles. O homem não pensa como a mulher, não sente como a mulher e não age como a mulher, porque ele é diferente dela. Você pode achar isso óbvio. Minha mãe teve 11 filhos e costumava dizer que se o homem tivesse que revezar na tarefa de engravidar, as famílias não teriam mais do que um filho, porque o homem não passaria por um parto 2 vezes. Eles não foram feitos para isso. A diferença no papel do homem e da mulher começa na diferença biológica que existe entre eles. Se os dois fossem exatamente iguais, um deles seria desnecessário. Pela graça de Deus, os dois são necessários. O versículo 6 do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios dá vazão a muita discussão. Preste atenção no que ele diz. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou raspado, ela deve cobrir a cabeça. Afinal, o que Paulo quis dizer com esse versículo, hein? Bom, naquele tempo, na cidade de Corinto, as prostitutas usavam cabelo curto. Era uma maneira de anunciar qual era o ramo de negócio delas. Se você vivesse em Corinto naquela época e visse uma mulher de cabelos curtos, como muitas mulheres usam hoje, saberia que ela era uma prostituta. Paulo quis dizer que se você vive numa cultura onde é vergonhoso para uma mulher usar cabelo curto, então deixe o cabelo crescer. Se na sua cultura o comprimento do seu cabelo não tem nenhum significado, este ensino de Paulo não tem nenhuma aplicação para você. Alguns dos ensinamentos de Paulo estão relacionados à cultura daquela época, o que não quer dizer que deva ou possa ser ignorado ou excluído por nós. Com toda certeza, ele traz implícito o ensino de um princípio. Paulo falou sobre a mulher estar coberta e descoberta. Na cultura dos povos mediterrâneos, as mulheres usavam véus. Aliás, esse costume ainda existe em algumas culturas. Quando Paulo falou sobre estar coberta ou descoberta, ele não estava falando sobre usar ou não usar chapéus durante o culto da igreja. Não é isso. Esse tipo de texto deve ser interpretado conforme a cultura daquela época. Outros ensinos estão além das diferenças culturais. É o que acontece no capítulo 5 da carta aos Efésios, em que Paulo apresenta Cristo e a igreja como modelo para o casamento. O segundo assunto tratado no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios é a maneira como a Santa Ceia estava sendo ministrada ali. Esta passagem traz mais uma joia para nós, mais um ensino precioso do apóstolo Paulo. Hoje temos acesso a todas estas joias e todas as instruções e corretivos desta carta por causa dos problemas que os coríntios tiveram e que foram tratados por Paulo. Quantas vezes vocês já ouviram o pastor ler este texto na hora da Santa Ceia? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Foi com este texto que Paulo tratou a questão da Santa Ceia. Aparentemente o problema era o seguinte: toda noite eles faziam uma festa em que reuniam todos para ceiar, e cada um levava a sua comida. Aqueles que eram ricos levavam comida boa e em abundância, mas não colocavam na mesa para que todos comessem. Os ricos ainda levavam vinho e bebiam muito, enquanto outros irmãos não tinham nada para comer. É difícil para nós imaginarmos que isso acontecia dentro da igreja, mas era o que estava acontecendo em Corinto. Além disso, os coríntios bebiam muito e acabavam ficando bêbados. Algumas pessoas insistem em dizer que o vinho usado para a Santa Ceia no Novo Testamento não era fermentado. Quando ouço isso, eu sempre respondo: haja suco de uva para ficar bêbado, hein? Os coríntios ainda acabavam bêbados na ceia do Senhor. Será que era suco de uva? Paulo estava tratando do problema do egoísmo, da insensibilidade entre os irmãos e do significado da Santa Ceia.
Neste processo, Paulo nos deixou ensinamentos profundos. Por exemplo, ele afirma que o sacramento da Santa Ceia tem duas dimensões. É evidente que existe a dimensão vertical da comunhão com Cristo. Afinal, esta é sua essência. Mas Paulo fala também de outra dimensão, a dimensão horizontal. Por isso ele diz, quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Não fazia diferença quem estava reunido com eles. Paulo quis enfatizar que não tomamos a ceia apenas com o Senhor Jesus, mas participamos da ceia com o irmão e com a irmã em Cristo. De acordo com o apóstolo Paulo, estas são as duas dimensões da Santa Ceia. Quando Paulo falou desta dimensão vertical, transmitiu um ensinamento que geralmente é mal compreendido. Ele escreveu, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou de maneira inapropriada, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, ou de maneira inapropriada, come e bebe para sua própria condenação. Por causa da palavra indignamente, muitas pessoas acham que não devem tomar a Santa Ceia, porque são indignas. O que Paulo quis dizer é que ninguém pode tomar a Santa Ceia de maneira inapropriada. Não tem nada a ver com a pessoa ser digna ou indigna de participar da ceia. O sacramento da Santa Ceia tem a ver com Cristo ser digno e nós indignos. Ele fala como alguns deles comiam o pão ou bebiam o cálice do Senhor indignamente, e que por isso havia muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Muitos já tinham até morrido porque estavam blasfemando desse sacramento. Por isso ele ordena, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. E você, já fez este autoexame? Você acredita na morte física de Jesus Cristo para pagar a dívida dos seus pecados? Você acredita que ele levantou dos mortos no terceiro dia, como ele disse que faria, provando que ele era quem dizia quem era? Se ainda não fez isso, eu convido a crer no que ele fez por você. Creia no Senhor Jesus hoje e siga o seu caminho. Depois escreva para nós. Queremos saber da sua decisão de crer em Jesus Cristo. Temos à sua disposição literatura, que o ajudará a conhecer melhor Jesus Cristo e a seguir o seu caminho. Eu espero por você no próximo encontro com a palavra. Até lá, se Deus quiser. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.